Olá, estamos de volta com o curso Nova Vida em Cristo, oferecido pelo Instituto Nilson Fanini em parceria com a Igreja Batista Memorial de Teresópolis e as igrejas evangélicas Ministério Reencontro no Brasil e em todos os países lusófonos. É um prazer estar de volta trazendo estes ensinamentos da Palavra do Senhor para o seu coração. O objetivo deste curso é o de dar a você os fundamentos da fé cristã, uma caminhada com o Senhor Jesus, com o nosso Salvador. Mas também tem o objetivo de prepará-lo para que você possa dar a sua profissão de fé e ter assim o seu batismo. Não apenas isso, também irá capacitá-lo a discipular outras pessoas que têm o mesmo interesse de aprender um pouco mais a respeito das Escrituras, da Palavra do Senhor. Eu sou o pastor Roberto Santos, pastor da Igreja Batista Memorial de Teresópolis e vice-presidente do Instituto Nilson Fanini. Então, vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o fundamento da oração. Fundamento da oração. A oração é, antes de tudo, o grande privilégio que o cristão tem. Quando cremos em Cristo Jesus, recebemos imediatamente um maravilhoso privilégio, uma bênção grandiosa que é poder chegar até a presença de Deus, sem nenhuma barreira, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma dificuldade. Chegar diante do Senhor Deus, ao lado do Senhor Jesus, na companhia do Senhor Jesus e poder apresentar diante de Deus nossas súplicas, nossas necessidades, nossas preocupações. Quando olhamos para a questão da oração, nós vemos que ela é uma conversa com Deus. E por meio desta conversa com Deus, sem palavras decoradas, sem roteiros engessados, nós podemos apresentar diante de Deus nossas preocupações, necessidades, tristezas, alegrias, decepções, profundas angústias diante do Senhor, com as nossas palavras e expressando, portanto, o sentimento que há em nosso coração. E quando fazemos isso, temos a plena certeza de que o Senhor Deus está ouvindo a nossa voz, recebendo a nossa súplica e pronto a nos responder. Jeremias, o profeta, no capítulo 33, no verso 3, ele diz assim, e está aí na sua tela: clama a mim e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conheces. Pode clamar. Pode falar comigo porque eu vou ouvir e vou anunciar, vou trazer respostas para o seu coração. Então, algumas questões fundamentais precisam ser levantadas aqui, eu quero apresentá-las a você. A primeira delas é que Jesus mesmo nos ensinou a orar e ele assim o fez pelo seu exemplo. Ele saiu, por exemplo, da convivência dos seus discípulos em vários momentos para buscar a Deus em oração. Em Marcos capítulo 1, verso 35, lemos assim: de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali começou a orar. Jesus também se preocupou em ensinar formalmente os seus discípulos a oração. Ele usou a lição da oração para mostrar aos seus discípulos a sua importância, a necessidade de separar tempo para a oração. Ele nos diz assim, nós vemos assim em Lucas capítulo 11, versos 1 e 2, Jesus estava orando em certo lugar. E quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Então Jesus lhes falou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Mas Jesus também convidou os seus discípulos para que orassem ao lado dele. Sim, no jardim do Getsêmani, quando Jesus estava às portas de ser preso e levado em julgamento para o cumprimento do sacrifício na cruz do Calvário, Jesus chamou os seus discípulos para que orassem junto com ele. Em Mateus capítulo 26, no verso 36, lemos assim: Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Jesus via grande importância na oração. Ele viveu uma vida de oração. Ele ensinou seus discípulos a orar e ele convidou os seus discípulos a que orassem junto com ele. O privilégio da oração não pode ser desperdiçado. Temos acesso direto ao Senhor, o nosso Deus, necessidades, preocupações e alegrias a compartilhar com o nosso Deus. Precisamos, portanto, lançar mão dessa grande bênção, a vida de oração, de caminhada com Deus,
conversando com o Senhor, andando com o Senhor dia após dia. E à luz disso, eu quero então dar algumas recomendações da palavra do Senhor para o seu coração. Primeiramente, o Senhor recomendou que a oração seja uma conversa íntima com Deus. Não é alguma coisa para que outras pessoas estejam vendo e elogiando, não é para que ela seja alvo de publicidade ou coisa parecida, mas a oração é uma conversa íntima, reservada com o Senhor, o nosso Deus. Em Mateus capítulo 6, verso 6, o Senhor Jesus ensinou assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Toda a atenção reservada para este momento de conversa com o Senhor. O Senhor também nos ensinou a chegar à presença de Deus de uma forma afetiva, com segurança e na certeza de que não estamos diante de um Deus estranho, alheio a nós, mas um Deus que nos recebe afetuosamente. Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, verso 9: portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu. Somos convidados a chegar à presença de Deus, tratando-o como Pai, o meu Pai, o seu Pai, por meio de Cristo Jesus, o Senhor. O Senhor também nos ensinou que devemos orar sempre sem nunca desanimar. O Senhor Jesus ensinou a parábola da persistência na oração, da insistência na oração, nos nossos pedidos, em nossas necessidades. Lá em Lucas capítulo 18, verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. A vida de oração é contínua, a vida de oração não pode sofrer os abalos da desistência ou do desânimo, mas a confiança permanente no Senhor. A Bíblia também nos ensina que podemos e devemos apresentar diante do Senhor todos os nossos pedidos lícitos podem ser apresentados diante do Senhor. Não há limite, não há número, não há assuntos que não possam ser levados ao Senhor. Por isso, Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 6, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica, com ações de graça. Apresente tudo em oração ao Senhor. O Senhor também nos ensinou que devemos pedir tudo ao Pai no seu nome. Sim, no nome do Senhor Jesus. João capítulo 16, verso 24 diz assim: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. Senhor, permite usarmos o seu nome diante do Pai, para que possamos então apresentar nossas súplicas e nossas necessidades. O Senhor ensinou ainda que nossas orações devem ser feitas com fé, isto é, crendo que Deus tem todo o poder para agir em favor de nossa vida, para vir em socorro diante das nossas necessidades, para receber as questões ligadas ao nosso coração e a todas as áreas de nossa vida. Senhor Jesus, então, em Mateus 21, 21 e 22, diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Quando nos apresentamos diante do Senhor com fé, as respostas chegam dentro da vontade soberana do Senhor, o nosso Deus. E eu quero deixar algumas recomendações finais a você com relação à oração. Primeiro, decida orar diariamente. É uma decisão do coração que precisa ser tomada e que vai abençoar poderosamente a sua vida, a sua caminhada com Deus. Segundo, separe um tempo apropriado para você orar. O melhor momento, mais tranquilo, no qual você possa realmente se dedicar, se desligar de tudo ao redor e falar com o Senhor, se apresentar diante do Senhor e conversar intimamente com o Senhor, o nosso Deus. Mais ainda, escolha um lugar tranquilo para o seu momento de oração. Separe uma sala, um quarto, um ambiente, algum lugar onde você possa ter tempo para orar e falar com o Senhor
em oração. Peça, pode pedir tudo aquilo que é lícito a Deus, diante de Deus, mas espere a manifestação da vontade soberana do Senhor sobre a sua vida. Outra coisa importante, peça por outras pessoas, por outras necessidades, por outras questões, não só por você. A oração é também intercessão. Pedimos por pessoas, pedimos pelo nosso país, pedimos bênçãos para pessoas que nem conhecemos. É o momento de interceder. Em sua oração, agradeça também. Seja grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez. Não apenas olhando para aquilo que precisa ser feito, mas olhando para aquilo que Deus já fez em sua vida. E por último, ore. Ore, ore. Deus vai trazer a resposta que você precisa para o seu coração. Querido, que Deus abençoe você de uma maneira especial e que você vote no coração, lançar mais este fundamento na sua caminhada com Cristo, o fundamento da oração. Que Deus o abençoe. Amém.